nossa mensagem que nós estamos iniciando hoje é o projeto de Deus para a família. E nós escolhemos o Salmo 128 para ser o texto base dessa campanha, desse propósito. Vamos ler então o Salmo 128, dos versos 1 ao 4. Na palavra do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória. Salmo 128, a partir do verso 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aí está uma das grandes declarações de Deus para nós. Podeis assentar. Sobre que tem relação com esse projeto que Deus tem para a família. Nós sabemos que Deus instituiu a família e, portanto, Ele tem um plano, um projeto para a família. A família foi criação de Deus, lá desde o início, conforme nós vamos ler logo a seguir. Então, Deus estabeleceu também princípios, como em tudo o que Deus faz, Ele estabelece princípios, e estabeleceu os princípios também para a família. Então, nós temos vários princípios para a família, e dentro do desenvolvimento dessa campanha, nós vamos procurar abordar pelo menos os principais. Amém? Então, nós sabemos que a salvação, ela é individual. Cada um tem que cuidar de si mesmo para, perseverando até o final, sem desfalecer, alcançar a sua salvação. Amém? Mas para a família, Deus estabeleceu um propósito, um projeto. Então nós devemos viver em famílias. Deus não criou o homem para viver só. Vamos, para reforçar então esse entendimento, ler em Gênesis no capítulo 2, o verso 18. Diz-nos assim, Gênesis 2, 18: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém? Gênesis 2,18. Vamos reler para maior fixação da nossa memorização e também do nosso entendimento. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então ali Deus havia criado, como nós sabemos pela leitura do livro de Gênesis, Deus havia criado todas as coisas. Deus criou a terra, Deus colocou ordem no caos, como diz logo no início, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas e tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então Deus foi criando todas as coisas, inclusive a natureza, os animais, e depois de ter formado o homem do pó da terra, Deus constatou, observando que todos os animais tinham o seu casal, o macho e a fêmea. Então eles se correspondiam e também ali se realizavam, inclusive também já dentro do projeto de Deus para a procriação. Então, como o homem estava só, ele estava feliz com Deus, mas estava de certa forma incompleto dentro desse projeto que Deus já havia estabelecido antecipadamente. Então, a partir daí, Deus decidiu então formar também a mulher. Então nós vamos ler agora, ainda no capítulo 2 de Gênesis, agora dos versos 20 ao 24. Diz-nos assim, Gênesis 2, 20 a 24: E desse modo o homem nomeou a todos os animais, o homem Adão, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente.
Então Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, Adão retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída ou tirada. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Amém? Então nós vemos aí, graças a Deus, né? Nós vemos aí que aí está o projeto de Deus. Deus criou o homem, depois criou a mulher e deu ordem para que eles se procriassem. Assim como Deus já colocou o instinto de procriação nos animais, Deus também deu essa ordenança aos homens, ao primeiro casal, Adão e Eva. E assim foi que começou a humanidade. Nós não fomos criados, como alguns aí defendem, de uma célula, de um protozoário, de uma ameba, e muito menos uma evolução do macaco. Isso tudo é mentira, é engano, né, de mentes que não têm o Espírito Santo de Deus, e logicamente sob a influência de Satanás, porque o propósito dele é desvirtuar tudo aquilo que Deus faz e fez. E assim também não é diferente em relação à família. Por isso nós fomos movidos, né, pelo próprio Deus para fazer essa campanha, porque nós sabemos que o diabo luta incessantemente para destruir as famílias, e nós temos visto isso claramente. A todo tempo o número de divórcios aumentou sensivelmente. Começou lembrando assim da história, alguns fatos históricos, retroagindo no tempo, os Estados Unidos da América, que era um país de formação de origem protestante, porque foram ali os primeiros colonizadores, foram todos, ou se não todos, a grande maioria, protestantes, que foram da Inglaterra para lá, para colonizar aquele novo país, aquelas novas terras, que vieram a receber esse nome. E ali, até talvez as décadas de 50, se eu não me engano, não existiam poucos divórcios. O povo era mais temente a Deus, o povo era mais obediente a Deus e tinha temor de Deus. Então, se nós não tivermos temor de Deus no sentido de obedecermos a Ele, a nossa carnalidade vai prevalecendo, as vontades da nossa natureza carnal, que é voltada para fazer o que é contrário à vontade de Deus, vai prevalecendo, e o diabo está sempre junto, sempre incitando a todos nós. Se nós não vigiarmos e orarmos e rejeitarmos a Ele, repreendermos a Ele, Ele vai poder nos influenciar. Nós temos que nos sujeitar a Deus, como diz São Tiago, e resistir ao diabo. Mas infelizmente houve ali alguns fatores que contribuíram para que o divórcio fosse aprovado. Então nós sabemos que Satanás, ele não age assim como muitas vezes as pessoas falam, não aparece como uma imagem feia, chifrudo. Não, ele tem poder e ele é sutil, ele é enganoso, ele age nos bastidores, como se diz. Ele vai influenciando as mentes daquelas pessoas que estão longe de Deus ou que estão vivendo no pecado, mesmo que sejam cristãos, que se deixam dominar pelo pecado, e ele passa então a ter influência nos pensamentos, nas vontades, nos desejos, nas motivações de tais pessoas. E aí vai criando leis, como foi a lei do divórcio nos Estados Unidos. Vai criando leis, vai influenciando a vontade das pessoas, porque o homem que não é espiritual,
ele tem em si mesmo um desejo sexual. Todo homem é criado com desejo sexual, homem e mulher. Nós falamos homem no sentido genérico. Então nós todos já nascemos com esse desejo, exatamente para cumprir o propósito de Deus quanto à procriação. Só que nós homens fomos criados com inteligência e temos ainda a ajuda do próprio Espírito Santo, o que nos diferencia em muito dos animais. O animal pode ter até um certo grau de inteligência, mas muito inferior ao nosso, e ele não tem, ele tem alma, mas não tem espírito. Então nós recebemos do Espírito Santo, do Espírito de Deus, as orientações do próprio Deus para nos sermos semelhantes a Ele, sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Esse projeto inicial do homem ser semelhante a Ele foi corrompido desde que Adão pecou. Então, desde que houve o pecado ali de Adão e Eva, desobedecendo a Deus, descumprindo a ordem de Deus, o pecado foi introduzido, como nós temos falado sempre, e foi sendo transmitido geneticamente, hereditariamente, de geração em geração. Por isso que o Senhor Jesus teve que ser concebido pelo Espírito Santo, para que não houvesse essa contaminação do sangue do pai, no caso de José, e assim ele nasceu gerado pelo Espírito Santo, portanto sem a contaminação do pecado, e nunca pecou, como nós sabemos. Glória a Deus. Então, o projeto de Deus, o projeto que Deus estabeleceu desde o início, vai se cumprir. Nós sabemos que vai se cumprir não nessa terra, mas quando Deus criar novos céus e nova terra. Amém? No reinado milenar de Cristo, então nós reinaremos com Ele em vida, como diz a palavra, e ali sim nós retornaremos o plano original de Deus. Por enquanto, o que nos incumbe como cristãos é lutar para que esse plano inicial de Deus se cumpra nas nossas vidas. Não vai se cumprir na vida de todas as pessoas, porque nem todos são cristãos, e nem todos, infelizmente, mesmo os cristãos, nem todos são tementes, obedientes a Deus como deveriam. Então, nós temos que cuidar de nós e fazer o possível, através das nossas orações, através do nosso testemunho, influenciar as pessoas para que elas vejam um bom exemplo em nós e queiram também viver de uma forma semelhante a que nós estamos escolhendo viver, que nós queremos viver. Amém? Glória a Deus. Viver Aleluia. em família, porque é projeto de Deus para nós, os homens. Nós vamos ler aqui alguns comentários para tornar a mensagem mais objetiva. Diz assim, um comentário que nós pesquisamos: a expressão o homem e a mulher tornam-se uma só carne aparece na Bíblia em Gênesis 2:24, Marcos 10:8-9 e Mateus 19:5-6. Significa que o homem deixa o seu lar e os seus relacionamentos para se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só pessoa. É como se tornasse uma só pessoa. A esposa passa a ser mais importante do que qualquer outra pessoa da família de onde a pessoa provém, e a união com ela é maior do que com a que o homem tinha com seus pais. O nosso relacionamento, quando nós nos casamos com os nossos pais, os nossos irmãos, com a nossa família de origem, não é que ele vai perder a importância ou perder o valor, mas nós temos que dar prioridade à nova família que foi formada a partir do nosso casamento, porque quando o homem se une com a mulher, já é uma união matrimonial voltada para cumprir o propósito de Deus, ou seja, para formar uma nova família, para ter filhos. Amém? O normal de todo casal casados é ter filhos, para cumprir também a ordem de Deus. O propósito do casamento não é somente ter filhos, não é só para procriar, é para viver em união, para viver juntos, é para um ajudar o outro, porque nós não lemos agora há pouco que a mulher foi formada por Deus lá do lado de Adão, usando uma costela de Adão, para ser a sua cooperadora, a sua ajudadora.
Deus reconheceu que o homem estava sozinho e que não tinha ninguém que cooperasse com ele. Nós lemos aqui no verso 20 de Gênesis 2. Vamos repetir. Entretanto, só essa parte, não se encontrou para o próprio ser humano, ou seja, o homem Adão, o primeiro homem, alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Intimamente está fazendo referência ao sexo, à vida sexual. Então ele não tinha ninguém que cooperasse com ele, que o ajudasse nas incumbências que ele tinha, que Deus deu para ele, e ninguém que também pudesse satisfazer também o seu prazer sexual, desse prazer sexual para ele, e com quem também ele pudesse ter filhos. Então por isso que Deus fez a mulher. Então se ele fez a mulher com esse propósito, a partir do momento que o homem se casa, ele e a sua esposa agora devem ter filhos. Quem não tem filhos ainda, está casado e não está pensando em ter, está desobedecendo a Deus. Quem está casado, casou-se, deveria saber, se não sabe ainda, vai saber agora através dessa mensagem, que deve ter filhos, porque é uma ordenança de Deus. Deus não deu o marido para a esposa e vice-versa, a esposa para o marido, simplesmente para terem prazer sexual. O sexo faz parte, o prazer sexual faz parte, mas o projeto de Deus envolve filhos para compor a família. Amém?